O Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa vem desenvolvendo atividades de pesquisa e transferência de tecnologia em várias regiões do Brasil. O principal foco é a tolerância à seca e a preservação do meio ambiente. Iniciativa importante quando a gente fala de sustentabilidade no agro e que é tema do nosso Citricultura de hoje. Muito prazer, eu sou o Felipe Barcelos e muito bom ter a sua companhia aqui no programa. E para conversar com a gente, nós convidamos Walter Soares Filho, pesquisador e líder do Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa. Pode chegar, Walter, muito bem-vindo ao AgroMais. Tudo bem, Felipe? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com você em especial. Eu espero poder transmitir aos nossos telespectadores um pouco daquilo que o Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa, realizado aqui em Cruz das Almas, Bahia, Recôncavo, Baiano, está desenvolvendo já há várias décadas. Então, Walter, vamos começar falando aí quais são as principais características visadas para essas plantas, hein? Bom, Felipe, eu creio que os nossos telespectadores, especialmente aqueles que militam na citricultura, saibam bem que a planta cítrica ela é composta de dois indivíduos. A variedade copa, que produz os frutos, que é aquela que é explorada comercialmente na produção do fruto, seja para o consumo in natura ou para o consumo industrial via produção de suco, e o porta-enxerto. Então, eu vou focar nessa nossa conversa, Felipe, o porta-enxerto, as variedades porta-enxerto, porque são elas, Felipe, que respondem pela adaptação da planta ao ambiente de cultivo. Você falou muito bem no introito dessa nossa entrevista que o nosso programa ele tem uma direção bastante forte para a tolerância à seca, né, para a parte ambiental, né, onde nós focamos muito a tolerância à seca, e também focamos, Felipe, a convivência com o HLB, que é o principal problema hoje da citricultura mundial, a principal doença, é uma doença causada por uma bactéria que surgiu na Ásia e que está aqui no Brasil desde o início da década de 2000, né, final da década dos anos 90, início dos anos 2000, e que vem causando grandes problemas à nossa citricultura. Então, o foco meu, Felipe, serão as variedades porta-enxerto. Uhum. Tá, então antes da gente entrar exatamente nessa questão dos porta-enxertos, vamos falar rapidamente aqui quais são os fatores de risco que atingem os citros e de que forma esses fatores são menores nas variedades desenvolvidas pelo programa de melhoramento. Recentemente, Felipe, nós discutimos dentro da equipe Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura o que seria o nosso plano estratégico para este momento, né? Então, a gente periodicamente se reúne e discute um plano estratégico. Então, nessa discussão, que contou inclusive com a presença de citricultores e de outras instituições, nós verificamos que os dois maiores riscos da citricultura do país, neste momento, são o déficit hídrico, que é causado por essas mudanças climáticas bastante claras, né? Estão claríssimas hoje. Nós vemos esses limites extremos. Ora, agora mesmo São Paulo está passando por um frio intenso. Eu conversei agora pela manhã com um dos produtores de citros, o Valentim Gavioli, que é da região de Taquaritinga, ele me falando, olha, Walter, nós sofremos uma geada, né, agora, essa noite. Outros produtores também me comunicaram isso hoje, estão geadas, né? Mas o déficit hídrico também é intenso. A partir de agosto, no estado de São Paulo, as temperaturas começam a se elevar muito. Então, esse é um dos grandes problemas da citricultura brasileira, a falta de água, o déficit hídrico. E outro grande problema que nós localizamos também nessas reuniões, nessas discussões, foi o HLB, conhecido antigamente como greening, que é causado por uma bactéria que teve origem na Ásia, como eu disse. Então, esses são os dois grandes problemas da citricultura hoje no Brasil, que são o déficit hídrico e o HLB.
Toquei um pouquinho sobre esse tema, acaba lendo e vendo sobre a questão do banco ativo de germoplasma de citros, que serve de base para o programa de hidrações, né? Explica para quem está em casa aí um pouquinho sobre isso, para o pessoal entender direitinho o que significa esse banco de germoplasma de citros. Muito bem, Felipe, uma excelente pergunta que você me fez. O melhoramento genético, para que ele tenha sucesso, ele tem que contar com uma base de germoplasma, ou seja, com diversas plantas com genes os mais diversos possíveis. O nosso banco de germoplasma, ele é o maior banco de germoplasma do mundo em área tropical. Ele conta hoje com cerca de 800 acessos, ou seja, cerca de 800 plantas aparentemente distintas, algumas são mais próximas, geneticamente falando, outras mais distantes. Mas é esse banco de germoplasma que está permitindo a geração de novas variedades porta-enxerto híbridas. E o que nós queremos com essas novas variedades? Nós buscamos, além da tolerância seca, como eu lhe disse, e de plantas que facilitem o convívio com HIV, nós temos buscado o quê? Plantas que reduzem o porte, né, para facilitar a colheita, facilitar os tratos culturais. Hoje, 40% dos custos de produção, Felipe, são custos relacionados à colheita dos frutos. Então, se a gente tiver plantas de menor tamanho, nós vamos facilitar bastante a colheita e vamos reduzir substancialmente esses custos de colheita. Outra coisa que nós visamos é alta eficiência produtiva, que o porta-enxerto confere à variedade copa. O que é alta eficiência produtiva? É grande produção de frutos por volume de copa, né? Ou por unidade diária. Buscamos também alta qualidade à fruta, porque o mercado, Felipe, ele está muito exigente e cada vez mais exigente. Então, além de produzir em grande escala, nós temos que produzir com qualidade. E buscamos também a adaptação a estresses, né? Como eu disse, estresses como o estresse hídrico, né? Que é um estresse dito abiótico. Outro estresse também que nós estamos focalizando no programa, não tão intensamente quanto o déficit hídrico, é a tolerância à salinidade. Isso vai nos permitir trabalhar muito no semiárido brasileiro. No semiárido brasileiro, nós temos regiões com águas salinas que poderão ser aproveitadas para a citricultura com porta-enxertos tolerantes à salinidade. E no que se refere a doenças, como eu disse, o principal foco é a convivência com HIV. Por que convivência? Porque nós não dispomos ainda de plantas resistentes a essa doença. O que nós estamos, então, fazendo é o desenvolvimento de indivíduos, no caso, porta-enxertos, que permitam altas densidades de plantio. E com essas altas densidades de plantio, o que vai acontecer? Além da alta produtividade que nós vamos ter por área, né, por volume de copa, porque esse é um foco do trabalho, nós vamos fazer com que os pomares, mesmo com a erradicação de plantas doentes, mantenham um estande de plantas úteis elevado, de maneira a fazer com que o citricultor possa explorar seus pomares, mesmo com o HIV, durante mais tempo. É lógico que isso só não é suficiente. Uma série de outras medidas de controle da doença têm que ser tomadas. Eu destaco aqui o trabalho do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, que tem sua sede no estado de São Paulo, no município de Araraquara. Então, nós temos hoje uma forte parceria com o Fundecitrus, entre outras instituições, que combatem, que ajudam o citricultor ao controle dessa importante doença. Walter, você estava falando agora, você citou os pomares. Aqui no Brasil, tradicionalmente, os pomares brasileiros têm relativamente baixa longevidade, né? No Sudeste, se eu não me engano, eles têm um tempo um pouco maior do que no Nordeste, por exemplo. Enfim, esta iniciativa também pode ajudar a melhorar essa questão? Sim, Felipe, nós podemos sim. É lógico que a longevidade dos pomares hoje, especialmente com a ocorrência do HIV, ela está sendo diminuída. Mas nós temos que tentar fazer com que essa longevidade seja a máxima possível. Em São Paulo, como você falou muito bem,
Nós temos pomares hoje que vivem 20 anos tranquilamente. Porém, o HLB está diminuindo essa longevidade. Aqui no Nordeste, devido às condições climáticas, nós, por exemplo, estamos aqui nos tabuleiros costeiros. Né? Os tabuleiros costeiros, eles são uma unidade de paisagem onde o déficit hídrico é muito acentuado, onde também as plantas, devido à coesão do solo, solos coesos, endurecidos, eles não permitem muito a penetração do sistema radicular. Então, quando vem o déficit hídrico, aqui na região dos tabuleiros costeiros, especialmente dos estados da Bahia e de Sergipe, as plantas sofrem muito, porque além do déficit, nós temos altas temperaturas, especialmente no período, me referindo aqui aos tabuleiros costeiros da Bahia e de Sergipe, altas temperaturas, especialmente no período de novembro a março, sem chuvas quase, ou com poucas chuvas. Então, a longevidade dos pomares é altamente comprometida. Então, esses novos porta-enxertos, e até porta-enxertos que já foram lançados pela Embrapa, eu aqui destaco a Sunk tropical, que tem altíssima tolerância à seca, e o Citrandarins índio, Riverside de San Diego, esses porta-enxertos vêm ajudando muito a sustentabilidade da silvicultura aqui nos tabuleiros costeiros e vão ajudar também no estado de São Paulo. Além da Embrapa, nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, né, o IAC, um instituto já centenário, que também vem atuando muito nessa área e desenvolvendo também interessantes porta-enxertos. Eu destaco no IAC o trabalho do Dr. Georgino Pompeu Júnior, já aposentado. Foi um pesquisador que trouxe muitas contribuições para a silvicultura brasileira. Então, na verdade, Felipe, todo esse esforço é um esforço coletivo, que envolve uma equipe muito ampla, não só da Embrapa, como de outras instituições, incluindo universidades e especialmente citricultores, que nos ajudam nessa tarefa de desenvolvimento de variedades. E uma particularidade interessante, Felipe, me reportando aqui aos tabuleiros costeiros, é que esse ambiente, que é muito difícil, né, como eu falei, é um ambiente onde o déficit hídrico é muito intenso, ele está permitindo a nós a seleção em populações de híbridos. Nós já geramos mais de 20 mil híbridos. A seleção, a partir de populações instaladas nesse ambiente, de indivíduos muito bons, indivíduos que são muito tolerantes à seca, adaptados a condições de baixa nutrição, né? É claro que os pomares têm que ser bem nutridos, mas nós estamos selecionando nesse ambiente porta-enxertos que exigem menos nutrição, apesar de exigirem, né? Então, esse ambiente dos tabuleiros costeiros, ele tem sido especialmente importante para nós na seleção desses materiais, em relação aos quais eu poderia falar um pouco na sequência da minha conversa aqui com vocês. Legal, Walter. Agora, você já mencionou algumas vezes aqui na nossa conversa a questão do porta-enxerto, né? Que o programa trabalha particularmente com porta-enxertos. Para não ter dúvida para quem está em casa, o que é exatamente o porta-enxertos, hein? E quais são as variedades de porta-enxerto que estão sendo disponibilizadas? Olha, Felipe, nós temos dezenas de variedades de porta-enxerto, mas um grande problema que ocorre no Brasil é a baixa quantidade de variedades em uso. São Paulo, por exemplo, onde você tem a maior citricultura de laranja doce do mundo, quais são os porta-enxertos utilizados hoje? Hoje predominam 2 porta-enxertos em São Paulo. O Citromelo swingle, com cerca de 55%, né, dos porta-enxertos que estão indo a campo agora, a partir do ano passado para agora, né, mais de 50% Citromelo swingle, que é um bom porta-enxerto, mas ele tem problemas. Um deles é a sua alta suscetibilidade ao déficit hídrico. Então, você imagina, a citricultura paulista assentada em mais de 50% no swingle, com todos esses problemas que estão surgindo com as mudanças climáticas. O limoeiro-cravo ainda tem uma grande preponderância em São Paulo, 27%, segundo estatísticas do ano passado, nos viveiros de produção de mudas. 27% das mudas de São Paulo foram produzidas no limoeiro-cravo. Depois vem outros porta-enxertos. Um que vem mais ou menos na sequência é a tangerineira Sunk, a Sunk comum. Mas a Sunk tropical ela vem ganhando espaço, ela vem substituindo a Sunk comum. Por quê?
porque a subtropical tem muita tolerância à seca. Ela tem uma resistência à gomose em nível de campo maior do que a soja comum. Mas, mesmo assim, o número de porta-enxertos é muito pequeno ainda. Temos os citrandalins também que estão surgindo, né? Nós temos alguns citrandalins que estão sendo liberados pelo IAC. Citrandalim é um termo genérico que significa híbrido de tangerineira com trifoliata. Trifoliata é uma espécie afim aos citrus, que é a espécie Poncirus trifoliata. Nós também liberamos 3 citrandalins, o índio, o riverside e o San Diego. Mas ainda, isso é pouco, porque já demos um passo, um salto, mas esse salto ele tem que ser formalizado de forma mais concreta. Como eu disse, São Paulo ainda está assentado sobre 2 porta-enxertos principais, o Citromério Swingle e o Limoeiro Cravo. Aqui, quando a gente vem para a Bahia, para Sergipe, para o norte do Brasil, aí o Limoeiro Cravo é o que predomina. Nós já estamos conseguindo aqui nos tabuleiros costeiros começar a inverter um pouco esse processo. Assunto tropical, em alguns grandes citricultores, grandes empresas, ela já está começando a predominar aqui. E os citrandalins índio, Riverside e San Diego também estão entrando, substituindo em parte o Limoeiro Cravo. Mas há novos porta-enxertos, Felipe, que nós estamos produzindo. Esses porta-enxertos serão, eu acredito, o futuro da nossa citricultura. A Embrapa, através desse programa de melhoramento, ela está agora registrando 32 novos porta-enxertos no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Desses 32 novos porta-enxertos, 4 foram introduzidos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, vêm sendo estudados há muitos anos aqui por nós, assim como o citrandalins índio, Riverside e San Diego, que também foram introduzidos desse programa de melhoramento, e 28 porta-enxertos híbridos gerados por nós. E dentre esses 28, alguns são semi-ananicantes ou mesmo ananicantes, ou seja, vão reduzir bastante o tamanho da copa, permitindo altas idades de plantio associadas a alta produtividade e qualidade de frutos. Então, é isso que a Embrapa está entregando à sociedade brasileira, especialmente aos citricultores. E esses estudos, Felipe, eu destaco novamente, eles contam com uma importante participação do citricultor em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Porque nós não atuamos só na Bahia, em Sergipe, em São Paulo. Nós também estamos atuando no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará, no Espírito Santo, né, em vários estados da Federação Brasileira. Agora, Walter, quanto tempo leva para o cultivo desses porta-enxertos, hein? É variável esse tempo? Como é que isso é feito? Felipe, a introdução de um novo porta-enxerto é muito lenta, mas o citricultor, com todos esses fatores de risco que estão surgindo e com a alta tecnificação da nossa citricultura, eles já estão alertados para a necessidade de estarem antenados em novas variedades, especialmente porta-enxertos. Então, a gente sente, Felipe, que eles estão ansiosos pelo licenciamento desses novos porta-enxertos que eu falei, frutos de hibridações. Esses porta-enxertos, eles começaram a ser gerados na década de 80, em 1988. Então, são 33 anos que se passaram para que a gente possa, a partir do ano que vem, ou talvez de 2024, começar a licenciar os primeiros porta-enxertos dessa leva de 32 que eu falei. O que é licenciamento? Licenciamento é uma oferta pública que nós vamos fazer para que, especialmente viveristas de citros, possam estabelecer contratos com a Embrapa de uso dessas novas variedades. Então, a Embrapa está estudando esse processo de licenciamento para que a gente possa, de uma forma formal, fazer a oferta desses indivíduos ao setor produtivo. Mas, para isso, é importante que hajam propágulos suficientes desses porta-enxertos para o seu uso comercial futuro. Então, esse licenciamento ele vai permitir que esses porta-enxertos, essas novas variedades, entrem no sistema produtivo, que esses viveristas, que são os produtores de muda, comecem a formar jardins clonais desses porta-enxertos. O que são jardins clonais? São plantas matrizes que vão produzir as sementes desses indivíduos, que o porta-enxerto ele é multiplicado, é propagado via sementes. Daqui, Felipe, veja só,
há uns 4 a 5 anos, a partir do licenciamento, esses porta-enxertos possam a ser utilizados de uma forma de maior escala. Então, veja quantos anos, Felipe, que isso demora. Mas, felizmente, a Embrapa já ofereceu ao setor produtivo 4 novos porta-enxertos para poder, não digo substituir totalmente o limoeiro e o cravo, mas para poderem ser utilizados com cravo, que são açúcar tropical e o citrandalis índio universal de San Diego. Então, enquanto esses citrandalis vêm sendo utilizados comercialmente, e essa utilização comercial ela vem crescendo de ano para ano, é o tempo que esses novos porta-enxertos vão também chegar para fazer o seu trabalho. Walter, você acredita que existem vantagens competitivas no uso de porta-enxertos disponibilizados pela Embrapa, por exemplo? Com certeza, Felipe. A nossa citricultura, como eu disse, especialmente a que é voltada para a laranja, nós temos também uma citricultura importante voltada para a lima ácida da Tahiti, para as tangerineiras também, mas a laranja ainda predomina. Nós vamos ter uma vantagem competitiva enorme, Felipe, porque nós vamos conseguir altas reduções de área, né, com esses novos porta-enxertos, sem perder produtividade. Pelo contrário, com um aumento de produtividade. Nós vamos diminuir área e aumentar a produtividade e qualidade. Então, isso tem um efeito dentro do meio ambiente altíssimo, altíssimo. Agora, o que nós temos que pedir, né, a Deus, né, é que essas mudanças climáticas elas não sejam tão pronunciadas, porque eu estava ouvindo um expert da USP falando há 2 dias atrás, nós já tivemos um grau de aumento na temperatura global, 1 grau. E se as coisas continuarem como estão, daqui a poucos anos, nós poderemos ter um aumento de 3,3 graus Celsius. Imagina o que isso vai fazer. Então, nós temos que, além desse esforço que vem sendo feito pela pesquisa com citros, né, e com outras culturas, é começar a mudar o pensamento do nosso agricultor, do nosso produtor, no sentido de preservar a natureza. Veja o que está acontecendo com o desmatamento na Amazônia. Isso não é brincadeira, não, isso é um fato. Veja as temperaturas no Canadá, veja as temperaturas absurdas na Europa. E o que nós esperamos? Então, nós estamos fazendo a nossa parte, Felipe, mas é importante que o mundo também faça a sua parte e que as autoridades globais nos ajudem, a nós brasileiros e ao mundo em geral, a mudar o caminho desse transatlântico chamado planeta Terra, que está sendo dirigido a uma situação de grandes desastres. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas há limites para isso, Felipe. Há limites. Nós não podemos fazer milagres, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Walter, para a gente terminar, uma última pergunta bem rapidinho. O programa segue ativo? Quais os próximos passos? Há pretensão ainda de expandi-lo? Como é que está a situação do programa? Sim, Felipe. Assim, as perspectivas de expansão elas são constantes. Nós estamos sempre, frequentemente, discutindo com produtores, especialmente a sequência dos nossos trabalhos. Hoje nós vamos ter uma discussão com uma empresa chamada Citrosuco, né? A Citrosuco ela tem a maior planta hoje de extração de suco do mundo, né? Então nós vamos ter hoje uma discussão com a Citrosuco sobre a continuidade desses nossos trabalhos. E esses trabalhos eles não são só discutidos com uma empresa como a Citrosuco. Estou dando isso como exemplo. Nós estamos formalizando contratos de cooperação técnica com diversas empresas em todo o Brasil, para que os nossos trabalhos sigam uma lógica que é a do atendimento das necessidades do citricultor brasileiro. Essa é a nossa lógica. Nós temos que estar sempre ouvindo o citricultor, sempre trabalhando em conjunto com ele e avaliando o nosso trabalho para que ele atinja o seu objetivo, que é o de favorecer a sustentabilidade da citricultura brasileira, com a preservação do meio ambiente e com a preservação também, Felipe, da qualidade de vida. É isso que nós temos que fazer e estamos efetivamente fazendo. Walter Soares Filho, pesquisador e líder do Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Muito importante os seus esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade, em meu nome, em nome da Embrapa, em nome de toda essa equipe que hoje represento aqui, incluindo
dezenas de citricultores, talvez até centenas de citricultores, porque nós estamos espalhados aí por todo o Brasil. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado ao canal AgroMais, da Bandeirantes, pela oportunidade que vocês nos concederam. Fiquem com Deus, vamos nos proteger e vamos confiar que o futuro vai ser um futuro brilhante e nós vamos conseguir reverter essa situação muito difícil que estamos atravessando. O Citricultura termina agora. Obrigado pela sua audiência e você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais!